Projeto da Ada Cardano. Por que ela é uma boa moeda para o fim de março e também para o ano inteiro? Vem comigo. Saudações, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Apollo Trade. Eu sou o Léo Gravina e aqui no canal a gente solta diversos vídeos de análise técnica fundamentalista, damos dicas de airdrops e afins. Se você já é inscrito, vai deixando o seu like, e você que ainda não é, considere se inscrever no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Vamos lá? A gente vai aqui mostrar para vocês o gráfico da Cardano. Eu vou analisar a Cardano no par dólar e também no par BTC, tá? No par Bitcoin. Eu vou mostrar para vocês o porquê que eu considero a Cardano realmente uma oportunidade bacana para você cogitar aí, eventualmente fazer parte do seu portfólio. Então, vamos começar primeiro pelo par dólar, tá? ADA USDT, a gente está analisando em Tether. O gráfico, ele tem os dados fornecidos pela Binance e eu deixei algum desenho aqui já anteriormente para a gente analisar juntos aqui. Então, vocês conseguem perceber que desde o lançamento na Binance, em 2018, a moeda realmente caiu bastante. Ela teve uma depreciação, formou o fundo e, de repente, tornou a subir. Teve nova depreciação, a gente está falando aqui do Corona Day, novamente tornou a subir, rompeu resistências, rompeu o topo histórico e estamos no preço atual. Vale a pena só deixar aqui para vocês terem uma ideia, né, que a gente teve de fato aqui um fundo duplo, tá? O fundo duplo é uma característica de reversão de tendência de baixa para tendência de alta. Quem tem dúvida pode colocar nos gráficos em linha, que são aqueles que consideram o fechamento da barra, como vocês estão vendo aí, a gente tem de certa forma um W, né? Um fundo duplo, beleza? Quando a gente retorna então, vamos agora focar um pouquinho mais nos dias atuais para vocês entenderem março. Tá? Afinal, o mês ainda não acabou e tem muita coisa que pode rolar. Primeiro, vocês conseguem perceber que a gente bateu aqui na resistência, que era o topo histórico, descemos um pouquinho, respeitamos essa reta de suporte e aí tornamos a subir numa pancada. Esse tipo de barra, esse primeiro, né, aqui, ó, essa primeira barra que a gente tem acima da região de resistência, foi muito forte. Ela mostra que, de fato, haveria aqui uma perspectiva de rompimento da resistência por parte dos traders. E isso, para a gente, traz informações muito importantes, principalmente a de que a gente poderia espichar o preço bastante sem qualquer recuo. Será que isso de fato vai acontecer? Com essa alta bem forte, a gente teve a formação aqui de um ângulo de ataque da tendência de alta, que é representado por nossa reta de suporte aqui em vermelho. E essa reta de suporte, ela é realmente muito fácil de ser visualizada. Qualquer trader pelo mundo está visualizando quando abre o gráfico no diário. Você consegue perceber, lembrando que a gente está em dólar, hein? Você consegue perceber que a gente tem o nosso fundo de formação, a gente tem um segundo toque, então a reta formada por dois toques, ela começa por aqui, e de fato ela tem um terceiro toque antes da gente ter essa perda nestes dias anteriores ao vídeo. E por que eu estou chamando atenção para essa reta? Além de ser uma reta bem fácil de ser percebida, vocês conseguem entender que ela tem um ângulo de ataque muito, muito agressivo. Ela está muito inclinada. Desse jeito, fica difícil de manter a longo prazo. Eu até costumo fazer esse exercício de pegar e esticar a reta para ver até onde daria, por exemplo, até o final do ano. Vocês conseguem ver ali, ó, a gente está em 2021, se a gente fosse colocar ali ó, até o final do ano, olha, eu preciso até mudar aqui o cenário, enfim, a gente está falando de uma alta muito colossal, isso deixa de ser razoável, isso talvez não tenha chance de ser praticado, então essa reta precisa ser perdida e faz parte de uma tendência de alta, né, do meio dessas puxadas de alta, a gente tem então uma simples correção, né, uma retração e não necessariamente uma reversão do mercado, apenas um tempo ali para descansar os indicadores. E parece que é isso que vai acontecer. O que vai definir se março vai fechar? Indicando queda para os próximos meses ou alta para os próximos meses? É exatamente o ponto que a gente estava olhando agora. Vocês conseguem ver que, de fato, a gente perdeu já essa reta. Ainda há a chance da gente retornar, né, buscar ali valores acima da reta de suporte, e aí a gente teria, então,
um bear trap, uma armadilha para ursos ou para pessoas que querem vender o ativo. Uma armadilha porque engana. Ele rompe, retorna, se torna um falso rompimento e as pessoas se posicionam de forma equivocada. Acho que isso vai acontecer? Não acho. Na verdade, o mercado não importa, para o mercado não importa o que eu acho, mas eu vou trazer argumentos para vocês e ver o que vocês pensam aqui junto comigo. Primeiro, a gente tem, neste momento, após o rompimento, uma espécie de lateralização ou deriva, enfim, depende do traçado que você coloca. A gente poderia encontrar aqui, de certa forma, até uma deriva, ó, tá? Dependendo do traçado que você coloca, mas sem forçar a barra, a gente consegue facilmente encontrar um ponto de suporte nessa região de $1. A gente está falando de 0,99 aproximadamente, tá? Essa região vai ser definitiva, porque a gente já perdeu a reta de suporte, que é a reta vermelha, e agora sobrou só ela. Se a gente perder essa região, é bem provável que a gente tenha uma queda um pouco maior, um pouco mais forte, e a gente já vai projetar quais são esses valores alvos de uma eventual queda. Mas eu quero colocar um stop com vocês em aproximadamente 93 centavos de dólar, porque para mim, perdendo essa região, deixa de ser vantagem se expor ao risco na Cardano, tá? E quando que poderia ser um bom momento de compra? Afinal, a gente está falando de um rompimento de topo histórico. Para mim, quem ainda não está comprado, de jeito nenhum deve fazer algum aporte agora, tá? Se eu tivesse na posição de fora, esperaria. Não significa que eu estou de dentro, tá? Estou só falando em terceira pessoa. Se eu tivesse de fora, eu não entraria agora, somente após o rompimento, aí sim, do topo histórico, rompendo para cima. Então, vou deixar aqui em branco, onde seria aproximadamente um valor de entrada em determinado trade. Isso, claro, você vai avaliar o ratio, né, a relação de risco e retorno, mas para mim, operar dentro dessa região entre a resistência de 1,45 e suporte de 1,45 e 1, para mim, é melhor não operar, principalmente pensando num prazo um pouco maior. Março deve trazer a resposta para a gente sobre essa região. Até lá a gente aguarda e eu posso ir atualizando para vocês esse trade em dólar. Lembrando que a gente vai fazer análise também em Bitcoin. Se isso já te ajudou, vai deixando o like aí. Não se esquece, também considere se inscrever. Vamos para Cardano em Bitcoin. Vamos para Cardano em Bitcoin. Ah não, a gente falou dos alvos, né? Deixa eu só traçar o alvo rapidamente aqui. Para mim, o alvo aproximado fica nessa região aqui de 44 centavos. Eu acho esse alvo um pouco irreal, mas estamos falando de análise técnica. Eu não estou chutando o alvo, ele é bem possível. Ou então a gente poderia, de fato, puxar até mais ou menos essa região aqui e encontrar, então, aí sim, um alvo em 52, algo nesse sentido. Eu realmente prefiro esperar uma confirmação do rompimento para começar a traçar alvos de Fibo de queda, porque às vezes nem cai e eu estou traçando aqui, sugestionando a minha análise, tá? Vamos para o gráfico da Cardano em Bitcoin. Só queria deixar claro uma coisa engraçada que eu vejo muita gente falando, né, eu vejo muita gente falando assim, a ADA Cardano, a ADA Cardano. Tem duas coisas diferentes aí, tem o projeto Cardano, a equipe, a empresa Cardano, e o token ADA, é a mesma coisa com o Ethereum, né? O token ETH e o projeto da Ethereum, a equipe da Ethereum e tudo mais. Então, cuidado quando você vai falar ADA Cardano tudo junto, porque não é o termo correto, apesar que isso nem importa tanto. O importante é passar a mensagem, mas é um caso curioso aí. Então, estou mostrando para vocês de novo agora a ADA BTC, tá? A Cardano no par Bitcoin. E este cenário já é um pouquinho diferente do que a gente viu lá no anterior, tá? Por quê? Porque quando a Cardano foi de fato jogada no mercado, a gente tinha aquele bull run incrível do Bitcoin que chegou a $20 mil e posteriormente tivemos a alt season gigantesca, que foi uma alt season que derrubou mais de 20% de dominância em poucos dias. Foi aqui, quando a Cardano atingiu um preço estrondoso ali de 8.800 e alguma coisa satoshis. Realmente foi muito, muito forte. Passamos por uma queda, uma eventual correção. A gente vê até que tem um formato aqui que poderia lembrar uma xícara, mas eu não vou tentar arriscar esse tipo de formação, afinal a gente está no semanal.
Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, da mesma forma que lá em dólar, aqui a gente também tem uma espécie de fundo muito bem formado, muito claro, muito palpável para qualquer tipo de analista que se pretende analisar a moeda. Então, dito isso, a gente parte desse fundo para considerar os novos alvos de correção, retração e de expansão também, tá? A gente tem então aqui várias puxadas para cima, tudo isso começando aqui, curiosamente, no dia 3 de janeiro de 2021, ou seja, realmente muito próximo da virada do ano, a gente teve, então, uma alta que vem sustentando até hoje. Ela passou por um pico, teve aí um momento de retração, apenas retração, não se perdeu a tendência de alta, e é o que a gente vai ver agora o porquê. Primeiro, vocês conseguem ver que da mesma maneira que lá no anterior, a gente tem um início de fundo, que parte para uma nova reta, com a formação do segundo ponto aqui no dia 29 de janeiro, e aí sim você traça uma reta de suporte que vai dar o ângulo de ataque da tendência de alta, né, que as pessoas costumam chamar também de LTA, tá? Essa LTA eventualmente vem subindo bastante e entrega um resultado bem forte, mais ou menos nesse momento. Você consegue perceber que aqui, né, mais ou menos nestes candles, aqui nessas barras, a gente teve um descolamento muito forte da tendência, né? O preço, ele ficou com uma euforia muito grande e ele começou a entregar um descolamento preço-valor em relação ao projeto. Então, essa distância toda aqui precisaria ser corrigida e é o que a gente está vendo agora. Tá? Essa distância é muito alta, a gente está falando de um percentual, inclusive, muito alto ali, ó, de 90% de descolamento de preço em relação à tendência. O que aconteceu? O preço retornou, buscou um toque terceiro que confirmou essa reta, e aqui neste momento do toque já entraram vários compradores subindo o preço novamente, inclusive até rompendo essa região de resistência no momento com essa barra aqui. Curioso que agora, neste momento, a gente está formando uma espécie de bandeira, ou onda 2, ou não sei, uma espécie de acumulação, talvez de alguma formação aqui de triângulo. Eu vou traçar várias coisas para vocês e vocês pensam aí no que faz mais sentido. Depois eu dou a minha opinião final em relação a isso, mas vocês conseguem perceber que aqui a gente pode ter a formação de um triângulo, tá? Pode ter a formação, inclusive, de uma bandeirinha de alta aqui. Também é possível que vocês coloquem um canal paralelo, encontrem uma bandeirinha de alta, ou seja, o rompimento dessa bandeira poderia trazer novas altas, inclusive superando esse topo anterior aqui de 2.350 satoshis, e são várias formações que podem trazer até um analista ao erro no trade. É por isso que a gente tem que buscar confirmação da nossa análise em vários tipos de indicadores, tá? Por mais que eu enxergue isso aqui, eu poderia ter enxergado outra coisa, eu poderia estar com um viés na cabeça, e aí não seria muito legal. Então, antes da gente traçar qualquer tipo de alvo e colocar na tela, né, o que eu costumo colocar com vocês, entrada e stop, vamos ver o que os indicadores nos mostram. Colocando aqui o indicador de volume, eu já consigo ver uma coisa muito interessante, eu quero chamar a atenção para vocês. Primeiro, quando que é o momento em que no indicador de volume essa reta amarela sobe? Quando que ela se projeta para cima? No momento em que a gente tem puxadas de alta. Então, a gente tem uma alta aqui, isso faz com que haja um volume muito maior, um volume muito interessante. Vocês conseguem ver aqui que a reta amarela, que é uma média em relação aos períodos anteriores de volume, aponta para cima novamente. Correção, a gente tem uma diminuição, novamente mais uma puxada bem forte aqui, mais uma alta dessa reta média e por aí vai. E o que a gente pode, né, ter como uma finalização desse tipo de entrega de dado técnico é aqui neste momento, quando a gente tem essa queda bem forte, tá? Essa queda aqui bem forte, e essa queda ela é replicada também no volume. E o que eu quero mostrar com isso? O que eu quero mostrar com isso? Essa queda, ela pode ser de fato não uma decisão do movimento do mercado em geral, ou então uma ação em massa, ou resultado do pensamento de todos os traders que estão analisando a moeda. Na verdade, ela pode ser simplesmente uma ausência de volume, uma queda por falta de força na tendência de alta, ou algo nesse sentido. Vocês podem perceber que sempre que a moeda sobe, a gente tem um volume gigantesco. Quando ela desce
bem devagar e bem mansa em relação ao volume. Isso, para mim, mostra que a gente está tendo aqui uma acumulação pré-pump. Por isso, eu entendo isso como uma oportunidade. Vamos ver mais coisas aqui, mas eu acho que isso aqui pode ser uma oportunidade, inclusive pela formação de barras diárias, tá? Eu vou aproximar aqui para mostrar um pouco vocês de barra diária. A gente tem algumas barras diárias características. Essa barra diária é um doji, né? Pode ser lido como um doji aqui, e esse doji entrega uma indefinição após um clímax, que é essa barra de baixa. Essa barra de baixa, clímax em definição, e a próxima barra poderia ser uma barra de alta. Não foi uma barra de baixa, mas com aspectos de doji, a depender de como você analisa, ou até, eventualmente, poderia ser um martelo que finaliza a bandeirinha de alta, poderia ser, mas a gente tem mais uma formação aqui, aí sim, de um martelo invertido, né, verdinho, que pode jogar o preço para cima. Então, são várias formações seguidas de recusa de queda e de possibilidade de esgotamento da retração. E aonde que isso está acontecendo? Justamente nessa região aqui de suporte dos 2.000 satoshis. Então, para mim, isso aqui é claramente um momento pré-alta. A gente pode até perder essa região, mas ainda assim, se perder, tem uma reta de suporte segurando eventualmente o preço. Vamos ver como que a gente está de retração Fibonacci. Mais uma vez, a gente tem aqui uma amostra de que esse pode ser um período pré-pump. Vejam que a retração Fibonacci está mostrando para a gente aqui, nessa região, vejam só que a gente retraiu 61,8%. Quem entende de Fibo aí sabe o que eu estou falando. É uma grande chance de termos finalizado a nossa retração. E a gente poderia fazer, então, umas novas puxadas de alta. Vamos fazer uma projeção pensando neste fim de mês, para a gente entrar para os próximos meses e também ter uma perspectiva aí um pouquinho mais séria, né? A gente pode ver que a perspectiva, realmente, se a gente tivesse de fato terminado, a nossa correção poderia ser ali, subir até aproximadamente 2.750 satoshis, ou, considerando apenas o fechamento das barras, 2.800. Então, acima de 2.700 pode ser um bom planejamento de trade final, pelo menos para este momento. E também pensando no que a gente tem em relação aqui a possibilidade de formar um topo duplo ou acabar saindo um pouquinho antes dele, caso a gente chegue realmente nesse valor, tá? É sempre legal você não ficar dentro do trade quando a gente está passando por uma eventual formação de topo duplo, porque você pode ser pego ali de surpresa, não conseguir sair, e isso pode trazer problemas de gerenciamento de capital, tá? Vale a pena a gente sempre destacar que isso aqui, tudo que eu falei, não é recomendação de trade, isso aqui é educativo. Eu estou mostrando para vocês como que eu faço a minha análise e o que eu entendo como viável, mas a gente também precisa traçar, então, os nossos stops e entrada. Vamos lá, vamos tentar traçar os nossos stop e entrada. Tinha até um indicador aqui do Super Trend, também já deu venda, também é um momento talvez perigoso para você ficar fazendo trades muito altos, mas eu continuo firme na minha análise de que a gente pode estar no período pré-pump. Quando que a gente cancelaria esse período pré-pump? Quando que vale a pena sair, ficar de fora? Quando que deu ruim? De fato, abaixo dessa região aqui de suporte, tá? Desse fundo que pode servir como suporte, fica mais claro. Mas aí eu acho que está um pouco longe. Vamos imaginar um valor um pouquinho acima, deixa eu só deixar um pouco mais claro aqui. Beleza, um valor um pouquinho acima também pode ser uma opção. Vou deixar esses dois stops para vocês. E aí, é claro, né, cada um avalia o que acha melhor. Eu realmente acho que aqui é uma boa posição também. Então a gente está falando de dois stops, eu prefiro o primeiro, mas o segundo fica em 1.730, e o primeiro que eu consideraria é o de 1.870. E uma entrada, quando que fica viável, a gente de novo poderia entrar apenas acima do rompimento aqui deste topo, que pode servir de resistência, mas novamente eu acho que é furada ficar querendo entrar totalmente seguro, né? É como querer jogar a bola com plástico bolha. Eu acho que não precisa de tanto assim. A gente pode então considerar uma entrada, eu vou tirar depois esses aqui, a gente pode considerar uma entrada então a partir de 21 de 2.170 satoshis, tá? Então é isso, printa aí quem quiser, e eu vou tirar as que eu considero que não devem ser utilizadas neste momento. Se você está dentro, realmente é mais seguro você colocar um stop
nessa região de 1870 e você volta eventualmente se o preço acabar espichando para cima, se fizer um falso rompimento, é melhor pagar um pedágio do que ficar preso para sempre numa posição. E você que ainda não entrou, pode considerar de fato uma entrada no rompimento, pelo menos dessa reta de resistência que a gente está tendo então como uma espécie de bandeirinha de alta, beleza? Para mim faz sentido essa análise, eu queria saber se faz sentido para vocês também, e se faz sentido para vocês, já deixa o like, né, já pedi várias vezes, considerou se inscrever, vale a pena se inscrever, então se inscreve e também comenta aí embaixo o que vocês acham do projeto da Cardano, que é um projeto bem bacana também na parte fundamentalista, porque ele tem taxas muito mais baratas que o Ethereum, propondo a solução de um mesmo problema, também tem uma equipe bem estruturada, uma comunidade bem sólida, e a gente tem então uma perspectiva bem alta aí para essa moeda que faz parte do top 5 do ranking das criptomoedas, beleza? Também tem as nossas redes sociais, @tradeapollo, praticamente todos os lugares, até vou deixar aqui os lugares, ó. E a gente tem um grupo gratuito lá no WhatsApp também, se vocês quiserem, pede aí embaixo que eu fixo o comentário e deixo ali o link, eu só não deixo toda hora porque senão lota o grupo, mas quem assistiu até aqui merece acesso ao grupo do WhatsApp. E também tem um grupo no Telegram, não deixe de entrar que a gente solta bastante análise lá, beleza? Então eu vou ficando por aqui, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que vocês tenham gostado e espero ter ajudado as análises de vocês da ADA Cardano. É isso aí, até a próxima. Tamo junto.